Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Daniel Brown e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Daniel Brown Oficial, rapaziada. Tudo de futebol, tudo de Botafogo. Se inscreva aqui no canal, estamos alcançando aí os 13.400 inscritos, cara. Você está colaborando cada vez mais para aumentar essa família. E você que está chegando aqui pela primeira vez, cara, se inscreve, não vai te atrapalhar absolutamente nada, é gratuito, você vai me ajudar, vai deixar o teu like aí para divulgação, mesmo que você não goste do vídeo, né? Vamos ver. Fica aqui no canal um pouco, você vai gostar de minhas ideias, talvez, e obviamente comente aqui o teu nome e a cidade de onde você está falando, que eu vou te mandar um salve aqui, você que vai estar comentando direto aqui, eu vou mandar um abraço para você no início do vídeo. Os salves dessa vez, os dois primeiros vão para capixabas, né, cara, rapaziada lá do Espírito Santo. Um vai para o Yuri de Vila Velha e o outro para o Felipe de São Mateus, ambas as cidades lá do Espírito Santo, e o outro é lá para o norte, rapaziada, lá para Amazonas, para o Leandro de Manacapuru, né, rapaziada? Na verdade, ele pediu um abraço para todos os botafoguenses de lá, então tá aí dado os abraços aí, estão dados, perdão, os abraços para todos os botafoguenses, já sabe que é o teu abraço aqui, que é o teu salve e reconhecimento. Manda aí o teu nome, o teu comentário, a tua letra aí, com o teu nome e cidade onde você tá falando. Outra coisinha, prometo que é a última antes de começar o vídeo, rapaziada, mas é um toque pra você, né? Tá procurando camisas do Botafogo confiáveis, limpas, né? Em bom estado, e se não tiver, a gente avisa também, né, rapaziada? Um bom preço, né? Com um cara que você realmente há uma confiança em pessoas que vão aproximar você de camisas do Botafogo. Dá uma olhada aqui, rapaziada, dá uma olhada nessas maravilhas aqui. Eu já estou ficando pobre, né, com essas camisas. Por exemplo, essa daqui, essa réplica maravilhosa que eu tenho da camisa do Mendonça, né? Eu adquiri no Relíquias dos Esportes, rapaziada. Relíquias dos Esportes. Só procurar no Instagram e eu vou colocar o link aqui na descrição para você ficar por dentro, porque tá na promoção um monte de camisa do Botafogo. E pode me chamar também se você quer um bizu maneiro. Pessoal, então, né, eu tava um pouco na dúvida, né, no que eu falava nesse vídeo aqui, programado para amanhã desta quarta-feira, que quem me ajudou bastante foi o Wellington Arruda, que me deu um tema muito interessante, o Fabiano Bandeira também, em relação a dar ênfase ainda nessa tecla do porquê, né? Qual é a diferença entre o discurso de você não pode dizer o time que você torce e você não pode transparecer o time que você torce dentro da tua função, dentro do teu trabalho na comunicação, na imprensa esportiva? A gente viu um festival, né, de pessoas praticamente rasgando a camisa, né, para mostrar aí descaradamente o time que elas torcem no momento de fazer a cobertura, no momento de priorizar A ou B numa determinada cobertura, né, num determinado discurso. E aí algumas pessoas chegaram para argumentar comigo falando o seguinte: pô, Daniel, mas você é um cara que fala tanto aí que os jornalistas eles têm que admitir o time de futebol. Eu, por exemplo, você é botafoguense, né? Então qual é o problema do cara também a gente saber que ele é Flamengo, né? Então, vamos tentar separar as duas coisas. Problema algum, pelo contrário, na minha visão, né, tirando os setoristas, os repórteres de campo, esses sim, eu acho que eles não têm que revelar os times, né, muito por conta do perigo que eles podem passar, porque eles estão ali cobrindo a torcida, eles estão cobrindo ali o entorno do estádio, eles estão na beira do campo. Então, cara, né, se é um repórter, vamos dizer, da Sport TV, ele admite que ele é São Paulino, e aí, porventura, ele tem que fazer uma cobertura, sei lá, no jogo do Corinthians, né, pode ser muito perigoso para ele, né, o pessoal falando, o repórter que tá cobrindo a gente é São Paulo, né, aí é o que eu falei no último vídeo em relação à torcida, né, você tem que saber o contexto, o ambiente no qual você vive. Mas, se tratando de um comentarista, um cara que frequenta muito mais as redações, né, os programas, os estúdios de TV, do que propriamente a cobertura lá do campo, né, tá ali com o ambiente da torcida, eu não vejo problema nenhum. Na minha opinião, é muito mais saudável e é muito mais assim, gostoso no entretenimento com o seu público, com o seu torcedor, né, com quem você realmente, para quem você trabalha, que você trabalha para o público, é muito mais maneiro, né, você admitir o seu time, cara. Ó, eu sou Corinthians e aí eu quero falar aqui do São Paulo, eu quero falar do Palmeiras, mas você está ouvindo aqui a minha opinião, a opinião de um cara que é jornalista, mas torce por Corinthians. Todo mundo tem um time, né? Assim como eu sou botafoguense. Eu tenho esse canal aqui de Botafogo, rapaziada. Eu acho que é muito óbvio, né? Eu nunca quis esconder, nunca foi uma intenção minha esconder o time que eu torço, é uma escolha, né? Tem gente que prefere não dizer e tem gente que prefere que gosta de falar qual time que torce. Vou dar um exemplo aí, claro, Mauro Betting, né? Hoje em dia, né, palmeirense, muito respeitado na cobertura, ele faz a cobertura de todos os clubes, comenta jogos do São Paulo, comenta jogos do Corinthians e não há problema nenhum nisso, cara. É um cara muito respeitado,
né? Então, eu não vejo problema em você admitir o seu clube de coração e comentar sobre o futebol geral, por exemplo. Eu falo que esse é um canal próprio de Botafogo, né? Mas agora, antes mesmo de eu ter aqui o YouTube, antes mesmo de eu ter o Brownie Fogo, né? Eu tinha um Facebook onde eu falava de futebol geral, eu tinha um site onde eu falava de futebol geral, em que em momento nenhum eu queria esconder que eu era Botafogo, em momento nenhum eu escondia as fotos, né, em que eu torço pelo Botafogo. Pelo contrário, tem o podcast do Brownie, que eu estou ampliando aqui, vou até fazer outro bizu aí, o podcast do Brownie em que eu falo de futebol geral, né, eu não falo só de Botafogo lá, eu falo de futebol geral. A minha programação um dia é ter um canal onde eu possa falar de futebol de maneira ampla, de maneira geral. Esse aqui é a nossa casa do Botafogo, né? Sem sombra de dúvida. Só que agora, a questão é justamente essa, rapaziada. Na hora que você for fazer uma análise, mesmo eu sendo botafoguense, na hora que eu quiser fazer uma análise a respeito de como joga o time do Jorge Jesus do Flamengo, né? Como é que tá a situação do Vasco da Gama, quais são... Eu não vou ter problema nenhum em rasgar elogios à administração e à questão financeira do Flamengo, por exemplo, que é um exemplo a ser seguido. Eu acho que eu já publiquei uma vez, rapaziada, a quantidade de mensagem que eu já recebi de torcedores do Flamengo, do Fluminense, do Vasco, do Atlético, do Cruzeiro, do Inter, né? Torcedores de outros clubes, né? De outros lugares, né? De clubes até muito rivais do Botafogo, que chegam aqui, trocam uma ideia, gostam das minhas ideias, né? Pactuam com aquilo que eu falo, né? Do meu ideal de futebol, né? Isso que é muito saudável. Eu não preciso esconder o meu clube de coração para, na hora de eu fazer uma análise, eu ter a frieza, né, de analisar o futebol e não só o Botafogo. E não, eu não acho que tem que haver essa separação. Ó, existe aqui o Daniel botafoguense, existe aqui o Daniel jornalista. Não. O Daniel é um só, o Brownie é um só, e o Brownie fala de futebol mesmo sendo botafoguense. Na minha opinião, o grande erro, né, de alguns caras que trabalham na imprensa é tentar recalcar esse sentimento. Por exemplo, um torcedor do Flamengo, um torcedor do Vasco que está trabalhando com esporte tem que ser isento. Ele tenta recalcar esse sentimento, né, colocar para baixo esse sentimento que ele tem pelo seu time, esconder de todo mundo o time que ele torce, só que aí na cobertura ele transparece, ele acaba transparecendo, né, porque ninguém é de ferro, cara. E para mim esse é o grande erro, né? Para mim o correto a se fazer é você admitir, vestir a camisa do teu clube de coração, né? E aí mesmo assim comentar com imparcialidade é muito mais bonito, é muito mais saudável, e é ético, né? Ao contrário de você colocar uma camisa de botão, colocar uma camisa polo, né, de se fazer de engomado, né, e no fundo você está tentando beneficiar por debaixo dos panos o clube que você torce. E isso sim é muito errado. A gente viu um jornalista, um rapaz lá da Rádio Tupi, colocando que a expectativa por conta da chuva no jogo contra o Avaí era de público baixo, né? E aí você vai no perfil desse cara, né? São fotos e fotos dele com a camisa do Flamengo, até aí não tem problema nenhum, né? E aí ele curtindo o comentário do pessoal falando que o Botafogo é pequeno, que se dependesse do Botafogo, ele cobrindo o Botafogo, ele ia passar fome, né? Então é um cara que ele tenta, ele não consegue dividir, na real, eu acho que ele divide demais, né? E aí acaba que ele dentro do trabalho que ele tem que fazer, né, como jornalista, né, ali na área de imprensa, né, cobrindo um jogo do Botafogo contra o Avaí, né, um cara que deixa transparecer a rivalidade infantil dele, né, com o Botafogo, muito por conta talvez dele ser flamenguista. É claro que o estádio não estava lotado, rapaziada, mas eu acho que é questão matemática, tá, gente? É muita lógica, né? O estádio, a capacidade do estádio Newton Santos, né, é de aproximadamente de 35 a 38 mil torcedores, com aquilo que o Corpo de Bombeiros ele permite para a entrada de torcedores. Afinal você não pode colocar a carga máxima, né? Se eu não me engano, o estádio Newton Santos ele tem o total aí de 42 mil e alguns tantos, algumas centenas de lugares. Ou seja, a gente chegou a ter mais de 19 mil torcedores, quase 20 mil torcedores no estádio Newton Santos, numa segunda-feira chuvosa, né, em que desabou o mundo na segunda-feira à tarde no Rio de Janeiro. A gente teve praticamente 20 mil torcedores, ou seja, 50% do estádio ocupado, né? Público pequeno não é, pode não ser o maior, né, absurdo, né, mas eu não vejo sentido na metade do estádio, da ocupação do estádio, ser pequeno o público. E aí você vai no perfil de caras como esse, né, e tantos outros, você vai nesses perfis e vê que tem sempre uma alfinetada para o Botafogo, um cara que ele tenta recalcar demais o clube que ele torce,
e ele acaba transparecendo de maneira até antiética, cara. Isso não é nada legal, né? Eu acho por isso que, na minha opinião, rapaziada, é muito, muito mais saudável e é muito mais gostoso com o teu espectador, cara. Você admitir o teu clube de coração, né? E comentar com imparcialidade. E não é difícil fazer isso. Eu acho que não é nenhum problema para mim dizer que a administração, né, e a questão financeira do Botafogo está um caos e está fazendo o Botafogo realmente perder representatividade. E não é problema nenhum para mim admitir que o Flamengo, por exemplo, hoje é um exemplo, né, a ser seguido de gestão no Brasil. E é até saudável, cara, quando a gente vê aqui, por exemplo, obviamente que ninguém gosta de ser xingado, né? Eu, inclusive, xingo de volta e bloqueio. Mas quando eu vejo, por exemplo, um tricolor, né, que me acompanha aqui, né, e troca uma ideia, o Fluminense ganhou do Botafogo do Newton Santos, o cara veio, deu uma zoada, que era uma brincadeira, cara. Essa que é a graça do futebol, né? Você não tem que esconder o teu time de coração, né? A não ser, claro, tem os outros casos, se você for um repórter de campo, isso pode colocar em risco a tua integridade física. Mas, sinceramente, cara, eu acho muito mais honesto, muito mais honesto com o teu espectador, que você assuma o teu clube de coração, cara, e não deixe isso transparecer, isso influenciar na tua análise, que tem que ser sempre a favor do desenvolvimento e do progresso do futebol brasileiro em geral, coletivamente. Cara, eu vou até soltar um trecho, né? Primeiro eu vou me desculpar aí pela imagem que vai estar meio ruim, né? Mas eu tive que filmar uma tela, né? Mas foi de uma palestra que eu dei, né, na universidade da qual eu fui aluno, né, e eu me formei recentemente na PUC, aqui do Rio de Janeiro, e eu fui convidado para dar uma palestra, né, na Semana de Audiovisual da PUC Rio, que ela acontece anualmente. E o que acontece? Eu fui chamado, né, para falar sobre os meus trabalhos, questão de mídias digitais, novas plataformas, e eu falei muito dessa questão, né, que é uma tendência muito melhor hoje, muito mais saudável você se identificar com o público com o qual você torce, né? Você se identificar com o torcedor, né, do mesmo clube que você torce, né, mas mesmo assim comentar com imparcialidade. Você não precisa ser um militante, né, digamos, para um clube ou para o outro. Dá uma olhada no que eu falei a respeito disso, se eu não me engano foi no dia... foi lá entre o dia 20 e o dia 30 de setembro de 2018. Dá uma olhada. As novas plataformas, muita gente via, inclusive a questão de você, o jornalista... antes, eu até concordo que antes era assim, que você expor o seu time de futebol era uma coisa ruim, né? Mas dependendo da situação é até bom, porque você tem a questão está muito nichada hoje. Quando você consegue separar a tua análise da questão profissional, né? Aliás, quando você consegue separar a sua análise daquilo que você sente, que você tem por natureza pessoal, eu acho que acaba não virando um problema, mas sim até um ponto positivo, sabe? Eu tenho muitos torcedores de Fluminense, Vasco e Flamengo que me seguem e interagem comigo. Não há uma questão de rivalidade, de agressividade, muito pelo contrário, eu traço uma linha bem diferente nesse sentido. Eu acho que nas plataformas tradicionais, cada vez mais por conta até da crise financeira que vivemos e daquilo que você tem que escolher um público específico nas plataformas tradicionais. Hoje, por exemplo, até nas TVs fechadas, você tem uma prioridade imensa para, eu diria que 4 clubes, assim, depois você vai numa pirâmide, elas vão decaindo. Você tem os 3 da capital paulista, que são Palmeiras, São Paulo e Corinthians, e você tem o Flamengo. Abaixo vão descendo os outros, e aí esses outros, né, que vão vendo seus clubes perderem um pouco de espaço nas plataformas tradicionais, que eles fazem? Eles vão migrando para as plataformas digitais e vão procurando novos acessos às informações e às opiniões a respeito dos clubes que eles querem ouvir. É basicamente isso. E bonitão, né, falando desse jeito, né, todo arrumadão, engomadão. Então vou finalizar aqui esse vídeo com uma filmagem aí do Jamal da Botafogo TV, que ele me flagrou, né, um pouquinho exaltado, né, pro bom sentido, na partida entre Botafogo e Flamengo, né, eu na arquibancada lá com a minha namorada, com a Vitória, né, com o Sois e com o meu parceiro Marcelinho, né. Então vou finalizar aqui com esse vídeo, que eu tô apaixonado nessa filmagem aí. Fui flagrado pela Botafogo TV. Um forte abraço, valeu, até a próxima.